Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aí pra gente bater um papo, pra gente trocar uma ideia. Já peço aí a ajuda de vocês com um like, a ajuda de vocês com um hype também, se você tiver esse recurso. E claro, sempre colocando aí o seu comentário, a sua opinião. Se não é inscrito, se inscreva, vem com a gente, vem fazer parte aí da nossa comunidade, pra gente sempre trazer aqui uns debates legais, algumas opiniões sobre o futebol em geral, tá bom? Agradeço novamente vocês aí pela ajuda sempre. Meus amigos, vamos lá. É o seguinte, por que eu decidi fazer esse vídeo aqui? Eu acho que nesse momento agora, que a gente já pode começar a considerar um final de pré-temporada. Esse ano o calendário ele mudou em relação aos anos anteriores. O calendário do futebol brasileiro começou mais cedo. A gente vai já caminhando aí para metade de fevereiro. Depois passou carnaval, aí o país começa a funcionar com tudo, né? Aí as coisas começam a andar. E aí, meu amigo, eu acho que já acabou pré-temporada. Então, nós já temos basicamente os balanços financeiros já fechados, temos os reforços, quem chegou, quem saiu, temos uma perspectiva geral. E eu tenho conversado com torcedores do Palmeiras, torcedores do Flamengo, tenho conversado bastante com torcedores aí de Palmeiras, Flamengo, alguns corintianos ali, alguns são paulinos, em menor número, mas tenho conversado com bastante torcedores, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Justamente porque eu considero essas duas equipes ali, sempre ali, em um maior nível de protagonismo, já não é de hoje. E eu tenho escutado muito essa expressão. Ah, se o Palmeiras tentar acompanhar o Flamengo, ele quebra. Eu escutei essa expressão de torcedores flamenguistas, escutei essa expressão de torcedores palmeirenses também. Então eu queria trazer um pouco aí da minha opinião, da minha visão sobre isso e já quero pedir para que você também coloque a sua. Bem, vamos lá. Pessoal, do que a gente está falando aqui, tá? O Flamengo bateu mais de 2 bi de arrecadação de faturamento, o Palmeiras ele bateu 1,6, só que sem conquistar nada. Então eu achei que foi um valor também muito relevante o que o Palmeiras conseguiu. Obviamente que quando a gente olha para a perspectiva dos montantes financeiros, a gente tem uma parte desse montante do Palmeiras sendo arrecadado a partir de grandes vendas que o Palmeiras fez, como por exemplo Estevão e Endrick. E aí essa já é a primeira justificativa das pessoas que fazem essa afirmação, olham assim e falam para mim, mas ô Neto, o Palmeiras nem todo ano vai ter Estevão e Endrick para poder compor a sua receita, o seu faturamento. Concordo e concordo muito. De fato não vai. Só que nos últimos 10 anos, meus amigos, o Palmeiras ele se tornou uma escola de atletas muito promissora e tem revelado bons jogadores. Muita gente olha para o Estevão, muita gente olha para o Endrick, mas você tem também outros jogadores que também foram revelados e que se você somar ali, ó, o grupinho de 3, 4 jogadores, ele dá um montante do Estevão, ele dá um montante do Endrick. É que essas duas negociações, elas se tornaram muito simbólicas da base do Palmeiras, das categorias de base do Palmeiras, pelo montante financeiro por apenas um jovem atleta. Mas se você pegar ali, ó, 3, 4 outros garotos aí, todo ano o Palmeiras tem uma safra que consegue uma boa arrecadação de valores também, independente de ter o Estevão ou de ter o Endrick. O Gabriel Jesus, há 10 anos atrás é um exemplo disso. Já foi uma grande venda já na época. E de lá para cá o Palmeiras formou vários e vários jogadores, e muitos deles promissores, onde você consegue ter sempre um valor recorrente interessante. Então, essa parte da gente não ter o Estevão e não ter o Endrick, isso não me preocupa. Não é isso que me preocupa. Porque nós temos outros jogadores que conseguem ser absorvidos, porque hoje o Palmeiras ele tem uma filosofia.
Agora, quando você olha, por exemplo, para o Flamengo tem feito um valor muito expressivo financeiramente, mais de 2 bi, e talvez esse ano chegue a 2,4, né, 2,5, dependendo aí como for a temporada. O Flamengo fez isso basicamente sem vendas muito expressivas. No entanto, que o BAP, ele entra e ele começa a reestruturar, está ainda reestruturando a categoria de base, porque ele enxerga que o Flamengo precisa desse oxigênio também. Sempre é bom você faturar mais. E a categoria de base, ela tem se tornado uma prateleira-chave para você fazer isso. Então o Flamengo ele consegue ter essa arrecadação, ter esse montante muito expressivo, sem categoria de base. Se contar a categoria de base, o negócio fica maior ainda. Então quando a gente fala que o Palmeiras, se for acompanhar o Flamengo, ele quebra, né? Eu concordo, em partes, com essa afirmação. Eu concordo com ela. Quando a gente fala do dinheiro, realmente, o Flamengo sempre teve uma arrecadação de direitos de imagem muito alta, em virtude do tamanho da sua torcida. E eu já falei várias e várias vezes aqui que eu concordo que quem vende mais audiência tem que ganhar mais. Eu acho que esse é um dos princípios ali do livre comércio. Se você tem lá uma barraquinha de cachorro-quente e eu tenho outra barraquinha de cachorro-quente, só que você vende 1.000 cachorros-quentes por mês, eu vendo 500, quem que vai ganhar mais? Supondo que a gente esteja ali num ticket médio parecido. Você. E tá certo, isso é justo. Isso é justo. Então, quando o Flamengo bate sobre a questão dos direitos de transmissão, que o valor dele diluiu muito, eu não acho de todo errado não a discussão. Já falei isso várias e várias vezes aqui. Então o Flamengo ele tem isso acumulado ao longo de anos. Só que a diferença é que há pouco mais de 10 anos atrás era administrado de maneira muito errada. Assim como o Palmeiras também era administrado muito errado. A partir do momento que o Flamengo começou a administrar os seus recursos certos, ele potencializou, porque ele já recebia muitos repasses da sua audiência. Assim como o Corinthians também recebe muitos repasses da sua audiência. A diferença é que o Flamengo aprendeu a lidar com o dinheiro. O Corinthians tá apanhando ainda para isso. Então, essa eu acho que também é uma das justificativas que complementam esse arcabouço financeiro mais potente que o Flamengo tem. Porque o público consumidor, número de camisas vendidas, o número do público pagante dentro do Maracanã, a média de público, tudo isso é muito mais alto. E quando eu falo muito mais alto, o Palmeiras um dia com o Allianz lotado, ele consegue colocar no máximo, 42 mil pessoas. O Flamengo consegue colocar mais de 60 mil, mano. E por mais que o Palmeiras tenha ganhado um ticket médio maior, às vezes tu não chega na conta ainda do que o Flamengo arrecada. Então todos esses fatores colaboram para que o Flamengo tenha um montante maior. Agora, o que é importante a gente definir aqui? Importante a gente definir aqui, meus amigos, que o Palmeiras ele não é uma iniciativa privada. Ele é um clube de futebol que deve ter sim o seu fluxo de caixa no verde, mas ele não deve assim, sabe, ter lucro. Ele deve ter ganho esportivo e um equilíbrio financeiro para pagar suas contas, para sempre estar no verde. E isso basta. Então eu não acredito, as pessoas têm falado isso muito em virtude dos investimentos que o Palmeiras fez nas últimas 2 temporadas. Mas eu não acredito que o Palmeiras está errado nisso. O Palmeiras está tentando acompanhar o Flamengo? Não, não é tentando acompanhar o Flamengo. O Palmeiras está querendo ser esportivamente mais competitivo e tá certo. Nem sempre o clube que fatura mais, arrecada mais, vai ser o que vai ter mais sucesso esportivo na temporada. Em 2023 o Flamengo tinha um baita time. Um time muito bom, muito acima da média de todas as outras equipes. Até mesmo muito melhor que o do próprio Palmeiras. Só que no pilar técnico cometia erros grosseiros. Tite, Sampaoli, só criou confusão. Acabou sendo uma temporada no jejum. E o Palmeiras teve uma temporada
vitoriosa, porque venceu o Campeonato Brasileiro. Mesmo com um elenco mais enxuto, com contas mais enxutas. Então, onde eu quero chegar aqui? O Palmeiras ele não precisa acompanhar o Flamengo, porque realmente, se a Leila ela for partir para briga de ego financeiro, não dá pra gente bater de frente com os caras. De fato, a arrecadação deles em vários, sabe, olhando 360, a arrecadação deles é muito maior do que a nossa por várias variáveis. E isso é matemática, isso não é clubismo, isso não é puxa-saquismo, isso é matemática. Isso é estudo, é matemática. Mas a gente não precisa ficar sempre soltando a corda, sempre soltando dinheiro, abrindo cofre, para tentar alcançar eles na parte financeira. O que a gente tem que manter é uma competitividade esportiva. Ah, Neto, mas às vezes para chegar nisso você vai precisar colocar mais dinheiro. É aí que eu falo que a gente tem que ser inteligente e saber administrar os nossos recursos e, observar os jogadores que a gente traz. O Palmeiras desperdiçou quase $500 milhão com contratações muito ruins, que dava para ter economizado e para ter sido mais certeiro. Agora, de uns meses para cá, o Palmeiras tem feito movimentações mais certeiras que eu acho que é o caminho. Então, concordo com os amigos. Se a gente tentar acompanhar Flamengo, a gente quebra porque a gente não tem a mesma base consumidora, a gente não tem o mesmo histórico ali de repasses de transmissão, estádios, etc, etc. Só que dá pra gente ser esportivamente competitivos, sim, da forma inteligente e também sempre ali administrando bem os nossos recursos que a gente tem em mãos e trazendo jogadores de fato promissores. Mais vale você investir 150 milhões em uma contratação de extrema qualidade do que você colocar 100 milhões, trazer 3 jogadores por 100 milhões que não vão trazer o recurso técnico que a gente precisa. Aí a gente fica longe, gasta dinheiro, fica longe no pilar financeiro, porque gastou muito, e fica longe no pilar esportivo, porque contratou errado. É isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Até mais.